As brigas pela guarda dos filhos podem estar com os dias contados no Brasil. Não é fácil resolver isso, mas a gente espera que as soluções sejam apresentadas da melhor maneira possível, pensando sempre no bem das crianças. É porque está para ser votado no Senado um projeto de lei que dá ao juiz a opção de determinar a guarda compartilhada quando pai e mãe dividem a responsabilidade de criar os filhos. Algumas famílias já adotaram essa alternativa. Havia uma tendência, quando a mãe não aceitava a guarda compartilhada, da justiça de optar pela decisão da mãe. Isso pode mudar a partir de agora. Vamos acompanhar em detalhes essa reportagem muito interessante da Cristiane Magalhães. Quem olha os trigêmeos abraçados com os pais nem imagina que eles vivem juntos e separados ao mesmo tempo. Com a guarda compartilhada, a gente procurou não quebrar, não ter a distância entre o pai e os filhos, né? Então, a única diferença é que ele não mora mais com a gente, mas ele é um pai muito presente. Paula e Luiz estão separados há 7 anos e dividem a guarda dos 3 filhos. As crianças moram com a mãe, mas o pai pode vê-los a qualquer hora. Em todas as datas importantes, a família está junta. Pai, mãe e os 3 filhos passaram as últimas férias em Natal. Comemoraram o Dia dos Pais e agora, no fim do ano, também estarão todos juntos. A gente procura estar sempre junto, todos os natais, desde quando a gente se separou, a gente sempre passou junto, ele passa com a minha família. Paula nem imagina viver com o ex-marido de outra maneira. Sempre pondo os filhos em primeiro plano, né, deixando as nossas diferenças lá para trás. A separação de um casal não precisa necessariamente ser a separação da família. Hoje, cada vez mais, os brasileiros têm optado pela guarda compartilhada na hora do divórcio. Mesmo morando em casas separadas, é possível conciliar a rotina de pais, mães e filhos. De acordo com o IBGE, a guarda materna ainda é maioria no país, 87,6%. Mas aos poucos, esta cultura se transforma. Entre 2001 e 2011, dobrou o número de casais divorciados que dividem a guarda dos filhos. Passou de 2,7% para 5,4%. A guarda compartilhada foi regulamentada no Brasil em 2008 e prevê os mesmos direitos e deveres para pais e mães sobre os filhos. Eu defendo a guarda compartilhada por estudar muito os efeitos que o rompimento da relação tem sobre os filhos. Este não é um caminho comum, é um caminho muito novo. Fernanda é juíza, mas tem toda a propriedade para falar sobre a guarda compartilhada. Mãe de 4 filhos, ela divide as responsabilidades e os deveres com o ex-marido, o pai de Gabriela, Carolina e Gustavo. A gente optou por preservá-los na questão da convivência, para que eles não perdessem nem convivência com o pai, nem comigo, por conta da nossa decisão de separação, de divórcio. Os 3 adolescentes moram em 2 lares. Segunda e quarta eles dormem na minha casa, ficam na minha casa. De terça e quinta eles ficam na casa do pai. E no final de semana, começando desde a sexta-feira, os finais de semana são alternados. Os novos arranjos familiares são uma realidade brasileira. Por isso, deve ser aprovado um novo projeto de lei que determina que, em caso de desacordo entre mãe e pai quanto à guarda do filho, o juiz deve aplicar a guarda compartilhada, se a mãe e o pai estiverem aptos para exercer o poder da família. A única exceção será quando um dos genitores declarar ao juiz que não deseja a guarda do filho. O único caminho possível é o de pensar em priorizar, em primeiro lugar, os filhos. Eles podem pegar o melhor dos 2 mundos para se tornarem seres humanos melhores. E acho que é isso que todo pai e toda mãe quer, né? Paula, Luiz e os filhos são tão felizes vivendo assim que compartilham a experiência de viver juntos e separados na internet. Eu acho muito legal mostrar para as pessoas que o casal separado não precisa só brigar, ele pode se dar muito bem, né? Agora, no estúdio do Hoje em Dia, você vai conhecer Luiz, o pai dos trigêmeos de Paula, e saber como é possível dividir as responsabilidades dos filhos e somar alegrias, sem mágoas entre os casais. Somos uma família mesmo,
cada vez mais sólida, mas cada um na sua casa. O Luiz está aqui, já vai contar essa experiência bacana pra gente. Agora a gente quer saber a sua opinião. Você acha que a guarda compartilhada faz bem para a criança? Sim ou não? Basta acessar r7.com/hojeemdia. Cris, na minha opinião, acho que a gente tem que pensar sempre na criança. Sim. Seja como for a guarda, seja como for o tratamento, os interesses das crianças têm que estar acima de qualquer coisa. Um pai nunca vai deixar de ser pai, uma mãe nunca vai deixar de ser mãe. A guarda compartilhada, em muitos casos, e na minha opinião, eu acho que acaba com alguns tipos de interesses maiores. Por exemplo, interesse financeiro. Quando você tem uma guarda compartilhada, alguns tipos de interesses financeiros são deixados de lado e a criança é priorizada. Da mesma forma, a criança tem sim a possibilidade de ver o pai e de ver a mãe. Ou seja, ela é o interesse principal. Né? E de conviver com os dois, né? Sem dúvida. Isso é muito legal. Além da divisão de despesas, que é uma preocupação sempre muito grande, né, para encontrar equilíbrio, o mais importante é essa possibilidade do filho de viver com os dois, né? É verdade. A gente está recebendo aqui a Sandra Vilela, que é advogada, especialista nisso. Ela vai explicar para a gente como funciona a lei, como que as pessoas podem lidar com isso. Ela tem vários exemplos aqui, claro que ela não vai citar nome de clientes aqui, você fique tranquilo, você que está em casa, mas ela tem bons exemplos e maus exemplos também para contar para a gente como não agir, porque acontece. Ela estava até comentando ali com o Luiz, olha, é raro acontecer o que acontece na sua casa. Vamos fazer várias perguntas para ele também, para entender como eles conseguem ali dentro da família estabelecer uma rotina de respeito, de amizade e de amor, que é o mais importante. Eu já vou começar perguntando aqui para a Sandra sobre a nova lei. Amanhã ela deve ser aprovada. O que é essa nova lei? Como ela pode ajudar os pais nessa guarda compartilhada? Na verdade, hoje, no nosso Poder Judiciário, na nossa legislação, nós já podemos ter uma guarda compartilhada. Só que tem uma frasezinha na legislação, na lei, que fala o seguinte, sempre que possível o juiz vai aplicar. E aí ele fala, bom, pai e mãe estão brigando, não é possível. Mas já usa isso como regra. Eu até acho que talvez, numa situação mais grave, não era possível mesmo. A nova lei não, ela vai falar o seguinte, se o pai e a mãe tiver condições de exercício do poder familiar, ou seja, não tem algo grave, que essa guarda compartilhada tem que ser colocada obrigatoriamente. Desculpa. O que pode ser esse grave? Então, o grave, assim, até um dos senadores que apresentou uma emenda, ele queria colocar uma emenda usando até aquele caso do Bernardo. Olha, sim, o genitor era agressivo. Só que, no caso, não precisava, porque ainda é mantido na nossa legislação um artigo que fala assim, havendo motivos graves, o juiz não vai aplicar essa guarda compartilhada, ele pode fazer aquilo que ele bem entender, havendo os casos graves. Agora, uma questão de... caso grave para mim seria, uma agressão. Algum tipo de violência, qualquer tipo de violência. Qualquer tipo de violência. Aquele genitor que está preso, condenado por um crime, vai ficar bastante tempo na prisão, mas tem que ser coisa grave. E hoje tem que ser coisa grave. Então estava muito fácil, né? Bastava normalmente a mulher, ou aquele que tinha guarda, falava, não quero a guarda compartilhada, o juiz não dava. Né, e agora vai mudar. Então, isso vai mudar na lei. Uma outra coisa que é bem interessante, que ninguém está falando, é que hoje um pai ou uma mãe que pague pensão alimentícia não pode pedir prestação de contas. E esse novo projeto de lei, se aprovado amanhã, vai possibilitar que um ou outro possa pedir a prestação de contas, né? Prestação de contas não só de como o dinheiro está sendo pago, mas tudo. Olha, eu quero saber qualquer tipo de informação, ele pode pedir para o Poder Judiciário. Está pagando a escola? Isso. Então, hoje não pode. É um absurdo, né? Um pai paga uma pensão alimentícia, uma mãe paga uma pensão alimentícia. Eu tenho casos, assim, de meu cliente pagar R$7.000 de pensão alimentícia e a mulher ter colocado a criança em colégio público. E ele não pode pedir uma prestação de contas aonde ela está utilizando esse dinheiro. Não está certo. A partir de agora, então, se for aprovada a lei, ele vai pedir, os dois vão poder pedir. Agora, antes da gente conversar com o Luiz, só para eu entender, a partir de amanhã, a guarda compartilhada passa a ser a principal, o automático é a guarda compartilhada se a lei for aprovada, é isso? Praticamente é isso. Eu preciso, pelo menos, que o pai deseje, né? Então, assim, se a mãe falar, eu quero que o meu ex compartilhe a guarda comigo, o juiz não tem como obrigar aquele que não quer compartilhar. Mas se os dois quiserem, o automático se um só quiser, passa a ser automático. Guarda compartilhada. A regra vai ser a guarda compartilhada. Muito interessante. E a história da prestação de contas é muito importante também, porque é uma questão de justiça. Simplesmente é uma questão de justiça. Eu acho que o que nós vamos fazer agora no Brasil é o que é feito na Europa, nos Estados Unidos, que a regra é a guarda compartilhada. Isso. A exceção é que vai ser a única. Muito bom. Vamos conversar com o Luiz Antônio. Fala Espeda, Luiz. Espeda. Espeda, que você viu que tem um exemplo maravilhoso para todos nós, para todas as famílias, porque eles têm uma convivência super pacífica ali e o foco, sem dúvida nenhuma, está claro para a gente, são os filhos.
Foi assim que esse acordo foi feito? Como é que essa coisa cresceu, Luiz? A gente nem partiu do princípio de falar acordo, né? Foi uma consciência, né? Você chegar, o casamento terminar e sentir que ali estava rompendo o laço conjugal, não familiar, né? O mais importante hoje é você saber que você tem uma família e dar continuidade a isso. Tá? Os filhos não têm culpa que você não está mais numa relação saudável com a mãe. Então é isso, manter isso e criar os filhos juntos, porque a família não termina. Pelo contrário, tá? Ela vai te dar mais tempo para você curtir. E o mais importante é você não perder o contato, né? Tá? O que mais me machucava na época da separação era eu perder o contato com meus filhos, eu não poder vê-los da forma que eu via. Tá? Minha filha sair correndo na casa, entrando no quarto, me acordando. Isso me machucou muito, mas eu procurei de uma forma tranquila analisar, não vamos fazer, eu descobri a guarda compartilhada, conversei com ela, tá? E chegamos a um acordo, e na frente do juiz ele chegou, interpretou a gente, sabe, vocês entenderam bem o que é uma guarda compartilhada, vou, né, colocar isso para vocês. Vocês foram maduros, né? Maturidade. Mas é importante, você, por exemplo, o mais importante é isso, você identificar que você está ali com, no meu caso, 3, né? São 3 crianças. Muito dolorido, né? Sem já é dúvida. difícil, imagina 3 vezes né? a dor, né? Nossa. Agora, você tem uma nova companheira, a sua ex tem uma nova companheira? Hoje eu tenho uma pessoa que a gente está namorando e tal, mas ela também Ela tem entende? filho. Tem que entender, né? Então, aí é que está a questão, né? Porque você hoje, frequenta para que eu casa possa deles, ter, né? ou a Paula ter um novo relacionamento, primeira coisa, a pessoa que está ao nosso lado, entender que eu tenho uma família, tá, por trás de mim, que eu posso vir a construir uma nova família ou juntar as famílias, que eu acho ideal. Luiz, você deixa isso claro no início do relacionamento? Eu vou dar um exemplo aqui, sem citar exatamente. Ontem eu estava almoçando com um amigo que vive exatamente essa situação, porque eu contei que a gente ia falar sobre isso. Ele me falou 2 coisas. Primeira coisa, quando ele está namorando com alguém, ele já deixa isso absolutamente claro. Se ele sentir qualquer coisa que não vai dar certo, que não vai bater ali os filhos com a namorada, aquele relacionamento não serve, os filhos são a prioridade dele. Primeira coisa. E a segunda coisa, ele me disse algo que eu achei muito interessante. Ele falou, eu estou muito mais presente hoje do que quando eu estava casado. Eu estou muito mais presente na vida dos meus filhos do que quando eu estava casado, porque eu dou um valor tão grande para esse tempo de estar perto dos meus filhos. Você viu e você sente isso? É fundamental, né? A relação com outra pessoa é fundamental. A pessoa acaba o amor, né? Primeiro parte agradou, é bonita, não sei o quê. Não tendo essa relação com meus filhos ou até com a minha ex-mulher, acaba a relação. Sabe? Eu acho que eu parto nesse princípio, tá? Porque eu não vou conseguir manter uma relação, tá, tumultuada. E eu priorizo, tá, os meus filhos, tá? A educação, sabe, o carinho, o conforto deles, sabe? O convívio, né? Ele falou tudo, o seu amigo falou tudo. Agora, você tirar os filhos fora para poder viver uma nova relação, isso para mim é inconcebível, não tenho essa... Não consigo conviver com essa ideia, entendeu? Doutora, com essa nova lei, você acha que casos, por exemplo, de pensão ou de brigas judiciais tendem a melhorar? Porque muitas vezes, hoje em dia, isso que ele está comentando, da convivência, são levados a primeiro plano por conta de outros interesses. Você acha que a tendência é melhorar para as crianças? Então, melhorar para as crianças sim, mas eu acho que num primeiro momento vai aumentar a violência no Poder Judiciário até que as coisas se acertem depois e venha a normalizar. Eu particularmente acho que a adoção da guarda compartilhada, tem muita gente que usa nega um pedido de guarda compartilhada por questão financeira, com medo de perder alimentos, mas para mim, isso não muda nada, né? A regra para você verificar qual a responsabilidade alimentar de um ou de outro vai ser na guarda única e vai ser na guarda compartilhada. Eu acho que é bom deixar isso, porque tem gente que usa sim para negar, mas vai ter muito pai que, infelizmente, vai querer pedir guarda compartilhada achando que isso é sinônimo de não pagar pensão. Guarda compartilhada, acho que aumenta o gasto da família, porque vai ter que manter as 2 casas no mesmo padrão de vida, então assim, aumenta o gasto, ele não diminui. Mas sim, tem um monte de gente que acaba pedindo uma guarda compartilhada, ou impedindo uma guarda compartilhada, como forma de manter uma pensão alimentícia um pouco mais gorda, mas eu acho que a tendência é, primeiro aumenta, né, vai aumentar o número de processos, aumentar tudo, depois ele tende a diminuir. Criaremos uma nova realidade. Mas aos poucos, né? É cultural, né? É cultural. A gente vai aprender com isso sem dúvida nenhuma. Mas pelo bate-papo que a gente ouviu aqui, pelo exemplo do Luiz,
estamos com um avanço sem dúvida nenhuma. Isso não vai ser fácil no começo, como nunca mas é um avanço. Vamos ver o que as pessoas em casa acham disso, o resultado da nossa enquete, por favor. Vamos colocar na tela ali. Você acha que a guarda compartilhada faz bem para a criança? 67% sim. Ainda tem uma parcela grande da população que acha que não, 33%, mas a maioria dos nossos internautas defende, portanto, a guarda compartilhada como algo bom para os filhos. E eu repito aqui, eles são sempre a prioridade. Sandra Vilela, advogada da Vara da Família, muito obrigado pela presença. Luiz Antônio Espeda, pai que tem guarda compartilhada com a Paula, a ex-esposa dele, dos trigêmeos. Parabéns pelo exemplo, muito obrigado pela presença. Viu? Obrigado.